cá, será que existe idade certa aí para fazer uma cirurgia plástica? Será que alguns procedimentos cirúrgicos precisam ter uma idade mínima para se fazer? A gente confere agora no nosso quadro Momento Saúde. Bom, e quem vai falar sobre a idade certa para fazer um procedimento cirúrgico é o Dr. Juliano Pereira, que é cirurgião plástico. E se você tem alguma dúvida sobre idade ou algum outro procedimento, já pega seu celular e já manda aqui pra gente no 19991969255 que o doutor vai responder ao vivo pra você. Agora sim, doutor, existe mesmo, né? Aquela pergunta que não quer calar. Idade certa para se fazer um procedimento cirúrgico? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, telespectadores. Não existe uma idade certa para a gente fazer a cirurgia plástica em especial. Temos cirurgias da infância, mas que são para malformações craniofaciais, etc. Mas nas cirurgias estéticas, existe uma limitação para a gente poder fazer essa cirurgia nos pacientes que são mais jovens, ou então não tem mais essa ideia de que precisa ser maior de idade. Não necessariamente precisa ser maior de idade. Mas, por exemplo, numa cirurgia mamária, a gente precisa ter a certeza de que a mama está completamente formada. E isso normalmente se dá 5 anos após a primeira menstruação. Então, por um exemplo, uma menina que teve a primeira menstruação aos 11 anos, ela pode fazer uma cirurgia mamária aos 16, mesmo não tendo os 18 anos completos ainda. Sim. E uma paciente que tem uma primeira menstruação ou a menarca um pouco mais tarde, aos 14, 15 anos, mesmo ela aos 18, o adequado é esperar um pouquinho mais para fazer essa cirurgia. Com certeza. E doutora, eu vou pedir aqui para o pessoal colocar aqui no nosso telão, mostrar aqui alguns famosos que já fizeram esses procedimentos, no caso da Xuxa Meneghel. Ela fez esse procedimento e lembrando que a Xuxa, ela vai fazer agora 60 anos de idade, agora em março, no próximo mês, e ela fez lipoaspiração e modelação corporal. E aí, doutor, tem uma idade, por exemplo, nessa maior idade, pode fazer tranquilamente? Pode fazer tranquilamente, mesmo cirurgias de contorno corporal, que as pessoas imaginam, nossa, eu estou muito velha, eu estou um pouco idosa para fazer uma lipoaspiração, o que não é uma realidade. Se a paciente está com os exames adequados, se ela tem uma saúde adequada, se ela se dedica aos exercícios físicos e uma boa alimentação, como a Xuxa Meneghel faz, então ela está enquadrada para poder fazer uma cirurgia como essa. E no caso das pessoas com maior idade, assim, doutor, quais são os procedimentos que hoje são mais comuns hoje no consultório? Ainda são as de contorno corporal. Então, cada vez mais pacientes com idade mais avançada têm procurado cirurgias de lipoaspiração, abdominoplastia, cuidado com as mamas. E em idades um pouco mais avançadas, sem dúvida, a ritidoplastia, que é a cirurgia das rítides ou rugas, que a gente chama o lifting facial. Sim. Então, são as cirurgias mais buscadas. Já no homem, a cirurgia mais buscada com uma idade um pouco mais à frente é a cirurgia da blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, em que tem um resultado funcional muito bom e também estético, e o que o homem sempre deseja, na grande maioria dos casos, é que ninguém perceba que ele fez uma cirurgia plástica. Né? Então, é uma cirurgia muito comum entre os homens, a cirurgia das pálpebras. Para fazer. E, doutor, você mencionou também no caso da cirurgia do silicone, né, a questão da menstruação, da primeira menstruação, mas, por exemplo, a queda das mamas, quedas nas mamas, né? Tem um período ideal, assim, para a mulher fazer, ou, por exemplo, pode fazer sim na melhor idade? Pode fazer sim na melhor idade. O quanto antes a mulher se sinta incomodada com o aspecto das mamas, é interessante ela corrigir. Por quê? Os ligamentos retentores das mamas, que seguram as mamas no lugarzinho dela, ele vai ficando cada vez mais frouxo com o passar do tempo. E mesmo assim, a gente consegue bons resultados. Mas quanto mais tenra a idade para fazer essa cirurgia, melhor para o paciente, e um resultado fica mais agradável. Com certeza. Mais harmônico, né, doutor? Mais harmônico. Bom, e se você tem alguma dúvida, já manda aqui pro doutor Juliano Pereira responder no 19991969255 sobre cirurgia plástica, cirurgias plásticas e os procedimentos cirúrgicos também. Doutor, a gente recebeu aqui
participações, eu vou pedir para você responder, por favor. Olha, gostaria de saber, a Lindalva de Campinas, gostaria de saber se posso fazer lipo nas costas sem perder peso. Tenho 49 anos e peso 87 quilos. Um beijo, Lindalva! Olha, é importante a gente entender que a lipoaspiração ela não é responsável por emagrecer o paciente. Então, o mais adequado é que a gente tenha uma superfície de gordura corporal mais adequada, um peso dentro do índice de massa corpórea, que a gente chama, né, que é o IMC, adequado para fazer a cirurgia. Então, sempre é recomendável chegar no peso adequado para a cirurgia, Lindalva, para depois a gente poder fazer a cirurgia e aí sim trazer um resultado mais harmônico e seguro para você. Com certeza. Eu vou pedir também para colocar aqui no nosso telão, doutor, alguns famosos também. No caso da Gretchen. A Gretchen aí, doutor, ela tá com 63 anos. A gente vai colocar uma foto dela aqui. Bonitona, hein, doutor? 63 anos, ela fez agora recentemente uma nova lipoaspiração na barriga, retirou a gordura das costas e fez aquela lipo HD. E aí, doutor? Tá enxuta, não tá? Tá muito bem, ela tá muito bem. Você vê que é um resultado bastante harmonioso. Veja que a gente não tem mais uma limitação de idade, né? Então as pessoas... E o que é mais importante, a tecnologia tem nos auxiliado muito nesse aspecto. Então a gente tem hoje equipamentos que nos ajudam numa maior retração da pele ao fazermos a cirurgia e por isso pacientes com idade um pouco mais avançada têm tido bons resultados, principalmente em cirurgia do contorno corporal, em que antigamente se falava, nossa, passou de uma certa idade, a gente não pode fazer uma lipoaspiração, não pode ter um corpo mais harmônico ou com aspecto até mais jovem. Veja que no caso da Gretchen, ela tem um corpo com aspecto bastante mais jovem do que sua idade. Exatamente. E tem a questão também, doutor, em relação aos pedidos dos exames, porque sim, realmente, para você, né, você que é cirurgião, para você fazer uma cirurgia, você precisa de todos esses exames. No caso dos pedidos dos exames para um procedimento cirúrgico, pode mudar assim de idade para idade ou não? Com certeza. Pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, muitas vezes têm um histórico já de saúde que faz com que a gente seja ainda mais rigoroso na solicitação dos exames. Então, por exemplo, não é incomum pacientes com hipertensão, com diabetes, que desejam fazer a cirurgia plástica, que estão aptos para fazer a cirurgia plástica, mas a gente precisa de exames específicos e avaliação dos outros médicos, das outras especialidades, para que a gente tenha um procedimento extremamente seguro. Cabe ressaltar que em pacientes com a idade um pouco mais avançada, recomenda-se um tempo cirúrgico menor, recomenda-se a associação menor de cirurgias. Então, por exemplo, uma paciente de 65, 70 anos, eu quero fazer, doutor, mama, lipoaspiração, abdominoplastia, uma série de... Um combo, né, combo. E muitas vezes a gente comenta com o paciente que a gente precisa parcelar essa cirurgia em algumas etapas, pode-se fazer, mas em etapas. E muitas vezes ela fica um pouquinho ansiosa, mas a gente, fazendo isso, a gente consegue ter uma cirurgia com maior segurança e trazendo aquele resultado estético desejado. Com certeza. Eu vou pedir também para colocar aqui no telão agora, doutor, na questão dos famosos, né, mais jovens também. Vamos lá. Tem o caso da Alessandra Ambrosio. Ela, com 11 anos de idade, doutor, ela fez a cirurgia nas orelhas. Como chama essa cirurgia aqui quando a orelhinha é mais um pouco para fora? Otoplastia, plástica das orelhas. Otoplastia. E aí, ela fez com 11 anos de idade. No caso, como que foi o caso da Alessandra? Os pais deram essa autorização? Como que funciona no caso de uma cirurgia plástica para menor de idade? Isso é muito interessante. A orelha em abano, ou a orelha proeminente, como a gente chama, é um típico caso que traz muito bullying para as crianças na escola e tudo mais. Então, a gente, da mesma forma, precisa ter uma formação completa da orelha para que a gente possa fazer a cirurgia plástica. Normalmente, a partir dos 7 anos de idade, a formação da orelha já está completa. Então, a partir dessa idade, a gente já pode fazer a cirurgia, o que coincide com o momento em que as crianças começam a ter problemas de bullying na escola por causa da orelha proeminente. Então, no caso da Ambrosio, ela fez essa cirurgia e com certeza teve um resultado bastante agradável para ela. Exatamente. Doutor, quais são as mais buscadas hoje para os jovens? A gente perguntou sobre da maioridade, mas e para os jovens? Quais são as mais buscadas?
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mundo, a cirurgia mamária e a cirurgia do contorno corporal são as duas mais buscadas hoje, disparadamente. A lipoaspiração de definição, que a gente chama, em que a marcação das linhas musculares de forma bastante tênue, é hoje, sem dúvida, o que mais se busca, que é um corpo mais atlético e mais harmonioso. Então, é a cirurgia da mama, cirurgia de contorno corporal, com ênfase nos últimos 2, 3 anos nessa parte da LipoLAD, LipoHD, lipoaspiração de definição, como a gente prefere chamar. Com certeza. E olha só, se você tem alguma dúvida, já manda aqui no nosso WhatsApp do Band Mulher, que é o 19991969255, que o doutor vai responder ao vivo para você. Doutor, a gente vai colocar aqui participação, que são dúvidas das pessoas que chegam aqui no nosso WhatsApp. A Rose, estou gordinha. Posso fazer a abdominoplastia ou tenho que emagrecer mesmo primeiro? E aí? Essa é a dúvida mais frequente no nosso consultório, na nossa clínica. É super importante que a gente tenha uma avaliação pré-cirúrgica para ver que muitas vezes a paciente está um pouquinho acima do peso ou com sobrepeso, ainda assim ela é classificada que pode fazer a cirurgia. Agora, se ela está com peso um pouquinho mais elevado, é importante, como a gente falou antes, que a gente emagreça primeiro para depois fazer a cirurgia. Assim a gente tem um resultado mais adequado, um resultado mais bonito e uma cirurgia mais segura para o paciente. Também, né? Sem dúvida. Exatamente. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor responder ao vivo para a gente aqui no Band Mulher. Se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente no 19991969255 da Eliana. Boa tarde, Eliana. Tenho 55 anos e tenho bolsas abaixo dos olhos. Como resolver? Fico muito incomodada com elas. Seria aquela famosa olheira? Sem dúvida, é olheira. Boa tarde, Eliana. Então, a gente tem as bolsas na região da órbita, 3 bolsinhas de gordura embaixo dos olhos e 2 acima dos olhos. Então, ao fazermos a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras, a gente consegue acessar essas bolsas e a gente retira o excesso de tecido dessas bolsas. Então, promove um olhar menos cansado. Muitas vezes a queixa do paciente é: doutor, eu nem estou cansado, e as pessoas com aquela bolsinha de gordura, escura, olheira mais escura diz: doutor, todo mundo acha que eu estou cansado e eu não estou. Realmente, a indicação para você, dentro da sua idade e com os exames adequados, é a blefaroplastia com a retirada do excesso de bolsas. E na questão dela, que ela tem 55 anos, doutor, não tem idade. Por exemplo, eu tô com 31. Eu acho que na verdade eu tenho, né? Não tem idade para ter essa bolsinha? Não tem idade. A gente já fez pacientes de 30 anos, 31 anos, que tem essa bolsa em excesso. Então, depende do que incomoda o paciente. Nem sempre tem excesso de pele, mas às vezes a bolsinha pode incomodar e a gente pode resolvê-la. Com certeza. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor Juliano Pereira responder ao vivo para a gente, da Pamela. Boa tarde, Pamela. Tenho 23 anos, novinha, e tenho nódulo no seio. Mesmo com o nódulo, eu posso pôr silicone? Pode colocar o silicone, desde que esse nódulo tenha sido muito bem estudado. Então, em associação com a equipe de mastologia, a gente precisa estudar se esse nódulo é um nódulo de aspecto benigno, de aspecto suspeito, e se for de aspecto suspeito, talvez seja indicada primeiramente uma biópsia desse nódulo para depois fazer a cirurgia. Mas é muito comum a gente ter nódulos benignos na mama, tanto homens quanto mulheres, e que não impedem de fazer uma cirurgia de colocar o silicone. Com certeza, então pode fazer, né? Desde que o nódulo permita e a gente estude bem, pode fazer sim. Com certeza. Doutor Juliano, eu vou chamar um intervalo rapidinho, você volta comigo e você aí de casa, aproveita, já pega seu telefone, já manda sua dúvida, sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre procedimento cirúrgico, cirurgias plásticas, já manda aqui que o doutor Juliano Pereira vai responder ao vivo para você, ó, no 19991969255 e rapidinho, peraí que eu já volto com ele. Tem alguma dúvida sobre cirurgia plástica ou alguns procedimentos cirúrgicos, já manda aqui pra gente no 19991969255, porque o doutor Juliano Pereira já está aqui com a gente para poder responder ao vivo para você. Doutor, vamos lá, vamos falar agora da questão dos famosos, né, das cirurgias plásticas que eles fizeram jovens. No caso da Anitta, doutor,
A Anitta, ela fez com 18 anos o facial, a rinoplastia. E aí, doutor? Eu achei que ficou um resultado bastante harmonioso. Na época que ela fez assim foi muito questionado e tudo mais, algum resultado dela e tal. Eu acho que ficou um resultado harmonioso. Ela se demonstra feliz, a gente vê que a pontinha do nariz dela era bem caidinha, então deu uma projetada maior na pontinha do nariz. Você vê que o dorso do nariz, que a gente chama que toda essa parte atrás da pontinha do nariz, ele era mais prolongado, hoje ele é mais curtinho. Então, é importante dizer que o resultado final de uma cirurgia de rinoplastia, então de uma plástica do nariz, é após um ano. Então, muitas vezes tem um inchaço, as cartilagens ainda estão inchadas, a pele está um pouquinho inchada. Então, muitas vezes o resultado, para ele estar mais harmonioso e mais finalizado, é importante que seja respeitado esse período. Mas é uma cirurgia muito comum em pacientes jovens. Mais jovens. Isso que eu ia perguntar, doutor, porque no caso que quando sorri, a pessoa sorri, geralmente essa pontinha do nariz vai mais para frente. É um incômodo, assim, da maioria dos seus pacientes quando vai, ai, doutor, eu vou sorrir, aí a pontinha desce. É muito comum, porque a gente tem um ligamento que é o ligamento de Pitangui, que liga a ponta nasal ao músculozinho aqui bem na base do sorriso. Então, muitas vezes a gente secciona esse ligamentozinho e deixa o nariz ele estático, mais independente do sorriso do paciente. Então, muitas vezes, a hora que sorri, a pontinha desce, ao ser puxado esse ligamento, que é o ligamento que ele não tem uma parte funcional importante, então a gente secciona esse ligamento e ela fica, o paciente fica com a pontinha do nariz independente do seu sorriso. Ficou muito bonita também. Vamos para mais um famoso ou uma famosa aqui que fizeram jovens. Fernandinha Souza, doutor. No caso da Fernanda Souza, ela com 18 anos, ela fez nariz, redução de mamas e lipoaspiração, doutor. 18 anos. É uma cirurgia também muito... Ela fez aquele combo, né? Que você tinha. É o combo. O combo. Você vê, uma paciente com 18 anos, uma paciente extremamente saudável, né? E respeitando os trâmites de tempo cirúrgico e resposta metabólica ao trauma da cirurgia, é possível fazer. A cirurgia da mamoplastia redutora ou da redução das mamas é muito comum em pacientes jovens, porque a mama pesada ela começa a sobrecarregar o ombro da paciente, muitas vezes incômodo na coluna. Então, essa cirurgia da redução mamária é uma cirurgia muito realizada em pacientes jovens e dá um benefício muito grande, não só estético, como também funcional. O paciente se sente mais feliz e mais tranquila até para fazer os exercícios físicos. Por exemplo, imagina um peso muito grande, para frequentar academia, fazer caminhadas, corridas, é incômodo. E fica até, doutor, um pouco mais assim, meio corcunda. Muda a postura do paciente, né? Fica mais corcunda mesmo. É isso. Olha, se você tem alguma dúvida para o Juliano, doutor Juliano Pereira responder, já manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 19991969255 sobre procedimentos cirúrgicos. Doutor, mais uma pergunta aqui que a gente vai colocar para você responder ao vivo pra gente. Ela tem 40... Qual o nome dela que eu não sei? 41 anos e tenho vontade de pôr silicone. Mas tenho bronquite asmática. Qual o período... Qual o perigo com anestesia? Existe algum perigo com anestesia? Qual é o nome dela? Hoje a cirurgia, hoje a anestesia mais utilizada é a anestesia geral, que ela é extremamente segura. A bronquite asmática, ela pode ser controlada clinicamente com o pneumologista e em associação com o anestesiologista durante a cirurgia, vai ser muito bem controlada. Então, desde que a gente esteja com os parâmetros da bronquite, né, que os exames adequados e ela esteja não em uma situação ativa dessa bronquite asmática, ela é perfeitamente segura fazer a cirurgia de colocação de silicone. Principalmente ela, jovem, aos 41 anos, ela pode ter o sonho dela realizado com controle da bronquite. Com certeza. E tem também a consulta anestésica, não tem, doutor? Antes mesmo da cirurgia? Hoje a orientação da equipe de anestesia que
que é da nossa equipe, a orientação é sempre passar em consulta antes com o anestesista. Então isso faz com que haja uma maior segurança e uma maior previsibilidade do que vai ser feito no dia da cirurgia. Então é consulta com o cirurgião, consulta também com o anestesista. Com certeza. No caso da bronquite, doutor, existem alguns fatores genéticos assim, ou algum caso familiar, alguma anomalia assim que possa impedir algum procedimento? No caso dela, que ela tem bronquite, e aí? Toda doença que ela é controlável, que a gente pode ter um controle dessa doença, ela é passível de fazer uma cirurgia plástica. Lembrando que a cirurgia de colocação de silicone, uma mastopexia ou mesmo o implante de prótese mamária, é uma cirurgia de médio porte, uma cirurgia normalmente rápida, uma cirurgia que não demora muito tempo. Então, sempre no hospital adequado, com a equipe adequada e o controle dessa doença de base, ela não é não permissiva de se realizar. Agora, pacientes instabilizados em qualquer que seja essa doença, doença reumatológica, doença respiratória ou que esteja com alguma instabilidade, é contraindicada essa cirurgia. Até por isso a gente tem os exames pré-operatórios. Então, por exemplo, é comum pacientes terem uma infecção urinária, uma anemia antes da cirurgia, a gente precisa suspender essa cirurgia, tratar essas afecções e depois dar seguimento numa próxima oportunidade. Com certeza. Olha, doutor, vou colocar aqui mais no telão mais uma dúvida para o doutor responder, da Denise de Arthur Nogueira. A famosa papada resolve somente com lipo? Somente com lipo, não. Nós temos, depende do que é a origem dessa papada, né? Então, por exemplo, se a papada for um excesso de gordura, sugere-se a lipoaspiração. Se essa papada ela não tem relação com excesso de gordura, mas sim com uma flacidez cutânea da pele, ou a gente pode fazer bioestimuladores, que a gente consegue fazer na própria clínica para melhorar a qualidade dessa pele, e quando essa flacidez é extrema, aí é indicada até uma ritidoplastia, o lifting facial ou mini lifting, em que a gente consegue resolver essa papada. Então, não é igual papada, igual lipo, resolve. Não, tem outras nuances que a gente precisa estudar caso a caso. Exatamente. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor Juliano Pereira responder ao vivo para a gente, da Ana Célia. Minha filha tem 17 anos, pode fazer cirurgias de mamoplastia? Pode, desde que a menarca ou a primeira menstruação dela tenha acontecido aos 12 anos ou antes dos 12 anos. Então a gente sempre busca respeitar os 5 anos após a primeira menstruação. Então no caso dela, tem 17 anos, mas a primeira menstruação foi antes dos 12, podemos fazer a cirurgia. Olha, doutor, foi com 13. A gente já pode começar a programação da cirurgia dela. Pro ano que vem? Pro ano que vem já poder fazer a cirurgia. E por que tem que ter esse processo, tem que ter esse espaço, doutor, de 5 anos? Não é um rigor absoluto, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, alguma doença, o que é raro acontecer na mama, a gente pode operar antes e tudo mais. Mas estudos mostram que a formação completa da mama se dá depois dos 5 anos da menarca. Então, por exemplo, em casos de gigantomastia, que a mama é muito grandona, quando se opera essa paciente antes desses 5 anos, pode haver o risco dessa mama voltar a crescer, porque ela ainda está em desenvolvimento. Então, muitas vezes, sugere-se que é uma recomendação que a gente faça essa cirurgia com 5 anos após a menarca, esse período de espera. Primeira menstruação. Mais uma pergunta aqui para o doutor Juliano Pereira responder para a gente, da Ale. Doutor, já fiz abdominoplastia e tive um filho. Quero saber se posso fazer novamente. E aí, doutor? Essa é uma pergunta muito frequente. Pode fazer novamente. E aproveitando a pergunta da Lê, mesmo que você faça uma cirurgia de abdominoplastia, faça a amarração dos músculos, que a gente tecnicamente chama de plicatura dos músculos, isso não impede em nada que você tenha um filho futuramente. Mesmo após a abdominoplastia, assim como a Ale teve, você pode ter o filho e isso não vai trazer nenhum prejuízo para você, nem para ele.
o que pode acontecer é uma perda de resultado, assim como foi a queixa da Ale. Então, ela pode sim fazer uma nova cirurgia, uma nova abdominoplastia, mas precisa ver se o excesso de pele que ela tem é suficiente para fazer uma cirurgia completa. Muitas vezes a gente precisa fazer uma mini abdominoplastia, porque já feita a primeira abdominoplastia, nem sempre ela tem a quantidade de pele necessária para a gente poder fazer a cirurgia completa. Com certeza. Que aula, né, doutor? Que aula. Doutor Juliano, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa mais uma vez. É sempre muito bom poder te receber aqui. Você e toda a sua equipe. Olha, espero depois pra gente falar mais sobre, né? Porque é o mesmo caso da Virgínia Fonseca, que foi o que a gente comentou no começo do programa. Então, pode fazer a lipo lá tranquilamente depois dos bebês, não é? Pode fazer depois dos bebês, sem dúvida alguma. Então tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Débora, aos telespectadores. Muito obrigado.